Seguindo com os estudos da Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção. Nesta parte, estudaremos aí o que mais cai em concurso, tá? Tentaremos chegar até o artigo 16, que é o Acordo de Leniência. Esse artigo precisa ser decorado para provas de concurso, porque é o que mais aparece, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a tela. Seguindo, então, bora lá. Deixa eu selecionar, deletar tudo isso aqui. Processo administrativo de responsabilização. A instauração do julgamento de processo administrativo para apuração e responsabilidade da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa, tá? Olha aqui, está garantindo contraditório e ampla defesa dentro de o quê? Dentro de um processo administrativo, tá bom? Então, aqui, o que eu vi aparecer em prova? Revisando as questões de concurso. Eles perguntam a quem cabe aí a instauração, tá? E a gente tem que lembrar que cabe, então, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade, tá? E quem estudou um pouco de direito administrativo vai saber a diferença do que é um órgão, né? Órgãos fazem parte da administração direta. Olha para mim aqui. Órgãos fazem parte da administração direta, tá? O que é administração direta? Quando você vai lá na Polícia Civil, você vai ver que a Polícia Civil faz parte da administração direta. A Polícia Federal faz parte da administração direta. A Polícia Rodoviária Federal faz parte da administração direta, né? São todos órgãos, tá? As secretarias da Segurança Pública são órgãos da administração direta, tá? Fazem parte do Poder Executivo, tá? Quando a gente pensa em entidades, quais são as entidades, pessoal? As entidades aqui, ó, direito administrativo, você nunca mais vai esquecer isso aqui, tá? As entidades da administração pública, entidades. Quem são as entidades? São as fundações. Ó, vou colocar até um número aqui para você não esquecer. Fundações, tá? E aqui você tem que lembrar que são as fundações públicas, tá? Públicas. São as fundações públicas. As fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista, tá? E aqui, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Empresas públicas. Ó, você nunca mais vai esquecer quais são as entidades. As entidades da administração pública são aqui, isso aqui é administração indireta, tá? Indireta. São somente essas aqui, tá, pessoal? São somente essas aqui. O que você pode esquecer? Ó, vou até circular aqui, ó. Fundações, aqui você tem que lembrar do mnemônico FASE, tá? Isso aqui é direito administrativo, você precisa para a vida toda. Não tenha medo de direito administrativo, porque depois que você pega o jeito com ele, é moleza. Eu também tinha medo. Depois que passou, foi beleza. Então lembra do mnemônico FASE, que são todas as entidades da administração indireta. O que te incomoda quando você está estudando e você não consegue gravar? Só existem essas aqui, tá? E mais nenhuma. Só existem essas aqui, as fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Só estas são administração indireta. Só estas.
Por que você tem dificuldade quando está estudando direito administrativo e não grava o que são entes públicos ou entidades? Porque você não consegue visualizar, tá? Então, assim, todo ente público, quando é criado, ele é criado por uma lei, tá? Criado por lei. E dentro desta lei vai dizer o que este ente é, tá? Se ele é uma fundação, uma autarquia, uma sociedade economista ou uma empresa pública. Somente assim a gente sabe o que ele é. Então eu vou te dar exemplos para você memorizar essas quatro entidades, né? Esses quatro entes aí da administração indireta, tá? Você nunca mais vai esquecer aqui das fundações, porque a FUNAI é uma fundação pública. FUNAI, lá do índio, né? FUNAI. Você nunca mais vai esquecer aqui das autarquias, porque o INSS é uma autarquia, tá? Você nunca mais vai esquecer aqui da Sociedade de Economia Mista, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. O que é economia mista? Metade do patrimônio é público, metade é privado. 50% é público e 50% é privado, tá? Não sei se é bem certo essa quantidade aqui, mas é por isso que fala em misto, tá? E uma empresa pública? Vamos lembrar de uma empresa pública? Uma empresa pública aqui para você não esquecer mais. A Caixa Econômica Federal. Aqui na empresa pública, o patrimônio é integralmente público. Tá bom? Então, olha só. Você não vai esquecer mais isso aqui. Por quê? Porque a administração indireta é isso aqui, tá? É isso aqui e nada mais. A administração direta é praticamente tudo que você vê como um poder ali, sabe? Então, a gente tem lá o Ministério da Justiça, tem o Ministério, sei lá, da Educação, dentro do Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde, a gente não tem lá o SUS, a gente não tem lá os postos de saúde e tal. A administração direta é tudo isso aí que a gente vê prestando ali serviços públicos ao cidadão, tá? É mais ou menos isso. E aí, a administração direta não consegue suprir tudo isso aí. E por esse motivo que lá dentro dos ministérios eles começam a outorgar funções para entes, né? E aí, através de leis, são criados então esses entes da administração indireta. Espero que eu tenha conseguido dar uma iluminada na sua mente aqui para você não se perder. Toda vez que você vê órgão ou ente, você fica perdido, você não sabe o que é um órgão, o que é um ente, né? Então, quando você pensar em órgão, lembra lá do Poder Executivo, do Presidente da República lá, né? E entidades são isso aí, é a fase, tá? E vamos lá. A instauração pode ser delegada, tá bom? Mas não pode ser subdelegada. Ou seja, entregou-se para o chefe, lá, a autoridade máxima, né? A autoridade máxima do órgão, delegou para uma autoridade hierarquicamente abaixo dela. Essa autoridade não pode subdelegar, né? Então vamos lá. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União terá competência, olha aqui, concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas. Lembra que aqui dentro fala de pessoas jurídicas. Ou para avocar processos instaurados com fundamentos nessa lei, para exame da regularidade ou corrigir-lhes o andamento. Tá? Grifei aqui porque dentro do âmbito do Poder Executivo Federal tem esse negócio da Controladoria Geral da União. Seguindo, o processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Cuidado, cuidado. Pode perguntar lá se
pode ser instaurado aí, melhor, a comissão pode ter servidor em estágio probatório, tá? E tem que ser servidor, tá, pessoal? Tem que ser servidor. Vamos lá. O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer medidas judiciais necessárias para investigação e processamento de infrações, inclusive a busca e apreensão. Então, digamos que tem que ir lá no prédio aprender um notebook, né? O ente público, através aí do seu órgão de representação judicial, pode solicitar isso, tá? A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Tá. O que cai? Isso aqui, o parágrafo 3º do artigo 10º. Aparece bastante. O terceiro e aqui o artigo 11 também. Artigo 11º. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da publicação do ato que a instituir, e ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados, eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções. Então, olha só, a comissão não aplica sanção. Ó, presta atenção. A comissão não aplica sanção. A comissão sugere a sanção, tá? Sugerindo as sanções, né? O prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Quem que é a autoridade instauradora? Quem que é? Cabe à autoridade máxima de cada órgão, né, a instauração. Tá? Então, essa autoridade máxima que vai poder, ou aquela que teve para ser delegada. Essa somente que pode prorrogar. Então, se a questão disser que a comissão pode prorrogar, a comissão pode? Só a autoridade instauradora. Vamos lá. Artigo 11º. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa, contados a partir do quê? Da intimação, tá? Não da instauração, contados da intimação, tá? Então, prazos são sempre importantes de gravar. Vamos seguir, pessoal, essa parte que você pode ler, mas nós chegamos agora na parte mais importante do estudo. Eu vou até dar um gole no meu café. Aqui nós temos o artigo 16, que fala do acordo de leniência. Pessoal, leniência significa nada mais, nada menos do que bondade, do que benevolência, tá? Leniência, bondade, benevolência. É assim, um acordo para te dar uma chance, tá? E aí nós temos aqui que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade poderá celebrar, então vou até grifar aqui quem que celebra, né? A autoridade máxima poderá celebrar acordo de leniência com quem? Com as pessoas jurídicas responsáveis pelas práticas dos atos, né? Previsto nessa lei, que o quê? Que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Qual que é a vantagem de colaborar com a investigação e processo administrativo? Aí eu pulo aqui para baixo. E aí a gente vê que o parágrafo 2º diz o seguinte: a celebração de acordos de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º. Isentará, tá? Isentará. Vou colocar aqui, ó. Isentará das sanções daqui. E no inciso 4º do 19, tá? Vamos olhar o que fala o artigo 6º, inciso 2. Então, Ctrl F, artigo 6º. O artigo 6º, inciso 2, fala o quê? Da publicação extraordinária da decisão condenatória. Lembra que eu te falei que isso aqui era uma coisa bem vexatória? Se você está vendo só a parte 2, assiste a parte 1 dessa aula também, que está aqui no canal, tá? Aproveita e curte, se inscreve, porque aqui a gente está sempre colocando aulas gratuitas para vocês. Comenta aí embaixo se você gostou também. E pede aí alguma lei que também tu precisa, que a gente analisa se conseguimos postar aqui também.
tá? Então, isentará a pessoa jurídica da sanção no inciso segundo. Olha só, de tão vexatório que é esse negócio aí, da publicização aí da punição, o parágrafo 2º, 16, vai falar que fica isento disso aí. E no inciso 4º do artigo 19. Vamos ver o que fala o artigo 19, inciso 4º? Cadê? Ó, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 a 5 anos. Porque vocês imaginem que essa empresa precisa desse incentivo aqui, né? Dessas doações aqui dos órgãos públicos para funcionar. E em função de algumas pessoas que estão dentro dessa empresa, ela não recebe mais. Ela vai falir, né? E talvez ela preste até um serviço de utilidade pública, né? A administração pública tem interesse que ela funcione, que ela continue funcionando, ela gera empregos, ela tem um monte de vantagens. Então, ela vai estar isenta aí se ela celebrar o acordo de leniência, tá? E olha aqui, e reduzirá em até 2/3 o valor da multa. Em até 2/3, tá, pessoal? Aqui é importante que você saiba que eles podem trocar, porque eles podem colocar reduzirá em até metade, tá? 2/3 é mais do que metade, beleza? Mas é em até 2/3, então pode ser menos que isso, dependendo aí da colaboração, tá? Aí a gente tem que ter em mente o seguinte, que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica de reparar integralmente o dano causado, tá? Porque não tem nada a ver com a multa. Reparar o dano é obrigatório, beleza? Vamos continuar aqui de cima agora, né? A gente viu quais são as vantagens para a empresa aí de fazer esse acordo de leniência aí, né? Proposto aí celebrado aí pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, o que precisa resultar essa colaboração? Para que tenhamos então esse acordo. A identificação dos demais envolvidos na infração, quando houver, né? Quando couber, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. O que mais? O acordo de que trata o caput, né? Quem está começando os estudos da lei, caput é o que, pessoal? Caput é aqui, ó, é o artigo, tá? Esse é o caput. Somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os requisitos. Então, aqui em cima nós temos o quê? Os objetivos do acordo. Esses aqui são os objetivos. E estes aqui são os requisitos, tá? Então, lá, requisitos. A pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar sobre o interesse. Tá? Ela que tem que se manifestar sobre o interesse em cooperar na apuração do ilícito. Não tem que ser provocado, ter insistência e tal para ser apurado esse ilícito, né? Então, a pessoa jurídica cesse completamente o seu envolvimento na infração investigada. E a pessoa jurídica admita a sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas sempre que solicitada a todos os atos processuais até o seu encerramento. Daí nós pulamos para o parágrafo 4º. O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 5º. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrem o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. A proposta de acordo de leniência somente será tornada pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações do processo. Pode ser que é mais interessante deixar sigiloso esse acordo, né? Parágrafo 7º. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada, tá?
rejeitada. Então, cuidado, eles podem trocar aqui aceita. A proposta de acordo de leniência aceita. Não importa em reconhecimento da prática do ilícito investigado, a proposta rejeitada. Por quê? Porque um dos requisitos aqui, ó, do acordo é justamente ela admitir a sua participação. Admitir a sua participação no ilícito. Então, se a proposta foi rejeitada, não importa em reconhecimento. Entendeu? Agora, se aceitou, tem que admitir. Tá? Então, vamos lá. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos. Esse parágrafo, contados do conhecimento da administração pública do referido descumprimento. Tá? Esse parágrafo 8º é um dos mais cobrados em provas de concurso. Tá? Grave muito bem. Descumprimento fica impedido de celebrar novo acordo por 3 anos. Por 3 anos. Você não pode confundir isso aqui com o prazo prescricional. Olha só. O artigo 25 vai dizer que prescrevem em 5 anos as infrações previstas nesta lei, contados da data da ciência da infração. Contados da data da ciência da infração, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Tá bom? Então, vamos colocar aqui do ladinho aqui, ó. Vamos colocar primeiro o prazo de prescrição. Prescrição. Vou colocar embaixo aqui. Prescrição. Cinco anos. Né? Artigo 25. Aí nós vamos aqui procurar aqui 3. E aqui é o descumprimento, né? Descumprimento. Descumprimento. Aí a gente coloca aqui, ó, novo acordo. Quantos anos? 3 anos. Tá falhando minha caneta. 3 anos. Tá? Isso aqui eu acredito que pode ser matéria de cobrança, tá bom? O parágrafo 8º do artigo 16 e o artigo 25, aí a prescrição, tá bom? Parágrafo 9º do artigo 16. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional. Né? Olha só, celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional. Então, a gente coloca aqui o quê? Uma observação. Observação. E olha só, tá no parágrafo 9º aqui, né? Tá no parágrafo 9º do 16, algo que tem relação com o artigo 25. Né? O acordo, celebração do acordo. O que acontece? Ele interrompe. Interrompe. E aí, o concurseiro lá desavisado vai ler lá na prova o que o examinador vai escrever aqui, ó. Vai escrever o seguinte: a celebração do acordo de leniência, o que ele vai colocar na prova? Vai colocar aqui, ó, suspende. Suspende. Não, meu amigo. Pegadinha do malandro. A celebração do acordo de leniência interrompe, tá? É diferente de suspender. Interromper, o prazo começa a correr do zero, tá? Se interrompe, então interrompeu quando estava em 4 anos, volta para o zero. Beleza?
Parágrafo 10º, a CGU aqui, então, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, tá? Isso aqui também já foi objeto de prova, tá bom? No âmbito do Poder Executivo Federal é a CGU que celebra acordos de leniência, bem como no caso de atos lesivos contra a administração pública estrangeira também, tá? Responsabilização judicial. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Artigo 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os Estados, DF e municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalentes e o Ministério Público poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Quais sanções? Perdimento de bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito, direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado e do terceiro de boa-fé. Quais outras sanções? Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. E uma sanção gravíssima aqui, né? E aí, atente-se para o fato de que aqui poderão ajuizar a ação. Então, essas sanções aqui dependem de autorização judicial, tá? Então, a dissolução, a suspensão ou a dissolução compulsória da pessoa jurídica aqui nesta lei anticorrupção dependem de ajuizamento da ação, com vistas a isso, tá? A gente pode fazer um paralelo com a Constituição Federal. E lembrar disso aqui, ó. Das associações, tá? Você pode fazer um paralelo com esse artigo, porque eu gosto de fazer associação, porque a gente não confunde depois quando estuda. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, tá? Isso aqui a gente está falando de associação. Também exige decisão judicial, mas no caso das associações lá na Constituição Federal, exige-se para dissolução das associações o trânsito em julgado, tá? No primeiro caso, né? Então, compulsoriamente dissolvidas, tá bom? A gente faz um paralelo lembrando aqui que aqui também nós temos dissolução compulsória, mas aqui não fala nada em trânsito julgado, tá? E aí, a gente continua aqui, vai para o inciso 4º e fala que vai ter aquela proibição de incentivos e tal, né? De 1 e no máximo 5 anos, que no caso lá daquela colaboração lá, pode ser retirada essa sanção aqui no acordo de leniência. Tá? O parágrafo 1º, que fala da dissolução compulsória. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Quando a gente pensa em ocultar ou dissimular, o que te vem à mente aqui? A gente está falando de empresa, mas ocultar e dissimular não tem tudo a ver com a lei de lavagem de capitais? A lei de lavagem de dinheiro usa esses termos aqui, ocultar ou dissimular. Então, se nós temos uma empresa que oculta ou dissimula interesses ilícitos, que trabalha com lavagem de capitais, uma empresa que foi feita para isso, vai caber o quê? Vai caber aqui a dissolução compulsória, tá? Qual que é a lei de lavagem de capitais? Você lembra da lei de lavagem de capitais? Aqui, ó, lei 9.613. Será que eu acertei? Vamos ver. Aqui, ó, lei de lavagem de capitais. Olha aqui o que fala o artigo 1º aqui, ó. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade, bens, direitos e valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal.
de infração penal, reclusão de 3 a 10 anos e multa, né? Isso aqui é para pessoa, né? Pessoa física, né? E aí a gente vem aqui e vê que aqui tem a dissolução compulsória da pessoa jurídica quando ela oculta ou dissimula. E mais amplo que infração penal, quando dissimula os interesses ilícitos aí, né? Parágrafo 3º, as sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Todas as sanções aqui isolada ou cumulativa. Parágrafo 4º, né? Por que está grifado, pessoal? Por que está grifado? Porque já caiu em prova, tá? Foi feita essa análise, a gente viu que caiu em prova e colocou o grifo aqui. O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou o órgão de representação judicial ou equivalente do ente público poderá requerer o quê? A indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa, tá? Ou reparação integral do dano causado. Sempre, né, pessoal? Sempre ressalvado o direito de terceiros de boa-fé. Seguindo, não é menos importante que você leia o que não está grifado. A gente pode ser surpreso aí com uma questão daqui, né? E aqui o artigo 25 grifado por aquele motivo, né? E chegamos aqui, opa, tem mais um grifo. Esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Olha que interessante. Ainda que cometidos no exterior, tá? E encerramos a leitura desta lei. Pessoal, não é uma lei complicada. Eu tentei fazer a leitura contigo aqui dos artigos, te chamando a atenção para o que aparece em prova. Como eu disse, o artigo 16 é o mais importante e os prazos que aparecem na lei, tá? Eu espero que você tenha curtido a aula. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comenta também, porque se você comenta, dá um up no vídeo, não me importa se você gosta ou não gosta, tá bom? É brincadeira, né? É lógico que a gente faz sempre aqui para que você curta, tá? Se inscreve aqui embaixo. Se tiver algum link de material ou algo assim, eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês, beleza? Boa sorte e bons estudos!